Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 13 de março de 2022, de volta a Brasília, de volta ao meu ambiente de trabalho, mas sem nunca ter saído das reflexões a respeito da nossa grande crise internacional atual. E bem, eu sempre deixei claro que eu tenho uma tese a respeito do que de fato está acontecendo, quais são as verdadeiras intenções por trás de toda essa situação que nós estamos vivendo, em especial pensando na abordagem ocidental contra a Rússia, né? A minha tese de que o objetivo é recriar um cenário de bipolaridade, porque para a potência de pretensão unipolar, que são os Estados Unidos, e que tiveram o seu apogeu em termos de domínio do mundo, eu diria que na década de 90 e começo da década de 10, de zero, eles, especialmente após a queda da União Soviética, então eles tiveram esse breve momento que eles se projetaram como única potência mundial, onde o seu principal desafio foi reorganizar a confusão deixada pelo colapso do bloco soviético e ao mesmo tempo conter o fundamentalismo islâmico que vinha surgindo, pelo menos assim, a nível de discurso era esse. Mas depois a situação saiu do controle e eu acho que agora está muito claro que não há possibilidades desse mundo unipolar mais. E havendo essa emergência crescente de uma multipolaridade, isto é, vários focos de força distintos, focos de poder ao longo do mundo, acho que para os Estados Unidos é mais interessante recriar o cenário bipolar ao estilo Guerra Fria do que deixar emergir essa multipolaridade. Então, de uma certa forma, todo esse conflito Rússia e OTAN poderia ser visto nesse sentido. Do ponto de vista da OTAN, o ideal seria isso. É até o motivo pelo qual ela nunca foi desfeita, né? Mas ao mesmo tempo, eu penso que do ponto de vista eurasiano, também há interesse nesse cenário. A diferença é que, do ponto de vista da OTAN, isso é um recuo de curto e médio prazo, que pode dar mais tempo de se reorganizarem e prepararem uma estratégia maior para ver se tenta retomar o controle da situação. Tentar refazer as condições que, por exemplo, levaram ao colapso da União Soviética, dessa vez contra a Rússia e contra a China. Então acho que a ideia seria mais ou menos essa. Por outro lado, do ponto de vista eurasiano, é um projeto mais de médio a longo prazo. Eles sabem que não tem como eliminar por completo o assédio norte-americano da OTAN naquela região ali a curto e médio prazo. Então eles têm que fortalecer determinados posicionamentos até que consigam se livrar de toda essa influência e empurrar a OTAN apenas para o hemisfério ocidental mesmo. Então, penso que é isso. Por quê? Porque isso é a única coisa que dá sentido claro, dá um sentido racional às atitudes que a OTAN, especialmente os Estados Unidos, vem tomando. Sim, eu acho atitudes extremamente estúpidas, contraproducentes, e não tenho nenhuma dificuldade em acreditar que o Biden seja um completo imbecil. O Biden agora é doravante cognominado velho da OTAN. Só que ele pode ser um imbecil, mas eu não creio que as forças que estão por trás dele, as plutocracias, são imbecis. Não, esses caras estão no poder aí há um século. Esses caras não são otários, eles sabem, provavelmente eles têm um plano. Então eu creio que seja mais ou menos isso. Porque se eu tirar isso, eu teria que supor que os caras piraram de vez e estão só fazendo besteira. E digo isso porque eu acho que está muito claro que esse plano, tanto a curto e médio prazo, é desastroso você fazer esse isolamento comercial da Rússia, porque você simplesmente vai acelerar um processo de derrocada do padrão petrodólar norte-americano. Essas sanções, evidentemente, já causam um dano aos próprios países da OTAN. A Europa está numa pior já, muito claramente. O simples fato de ter ido arregar para a Venezuela e para o Irã já é um sintoma assustador dessa fragilidade. E para que fizeram tudo isso? Para que, sabendo que ia dar essa confusão toda, insistiram em fazer esse movimento em direção à Rússia? E essa aí dos laboratórios biológicos na Ucrânia, rapaz, isso é um negócio absolutamente catastrófico. É claro que durante muito tempo isso não vai fazer tanta diferença, porque o controle da OTAN sobre a mídia ocidental
beira o absoluto. Então, assim, realmente, pode pegar as provas mais evidentes, se os caras fizerem a coisa mais grotesca, assim, não vai fazer diferença. Todo mundo aqui vai continuar repetindo a mesma narrativa farsesca, criminosa, imbecilizante. Aliás, até por isso, né, que... Eu também fico me perguntando por que determinadas estratégias de marketing, de propaganda em geral, parecem ser tão burras, né? Parece porque o objetivo delas é emburrecer mesmo. Então, e só uma sociedade emburrecida pode acreditar nessa propaganda que a grande mídia está fazendo. Pois bem, então, juntando todos esses elementos, é uma das poucas coisas que dá sentido a essa estratégia. Agora, eu não posso deixar de lado também a possibilidade que, apesar de haver uma estratégia, de haver um plano, esse plano vai ser, está falhando e eles não sabem mais o que fazer. Então até isso funcionaria como uma estratégia de recuo para tentar se reorganizar. E aí eu fico naquela, poxa, então OTAN e Rússia, porque o conflito é entre a OTAN e Rússia, com o apoio da China, a gente pode dizer até OTAN e Eurásia, né? O fato é que eles não estão jogando o mesmo jogo. Eu até usei uma analogia, né, e eu acho que ela é fértil, de que na verdade Estados Unidos está jogando pôquer e a Rússia está jogando xadrez. Então são estratégias diferentes. No pôquer você tem toda aquela dimensão da questão de você poder blefar, de você poder iludir, tem a relevância do papel da sorte, de uma estratégia de simulação e toda aquela questão de você conseguir intimidar o seu adversário mesmo sem ter recursos reais, ou ao contrário, simular uma vulnerabilidade, essas coisas todas. E em xadrez a gente sabe que é muito diferente. Claro que em xadrez tem um jogo psicológico também. Você pode fazer movimentos que tem um objetivo de simplesmente desorientar o adversário. Tem um certo nível de blefe. De repente o cara faz uma organização do tabuleiro assim que para assustar, para fazer o adversário pensar que tem um perigo ali, quando na verdade não tem. Mas é muito diferente. Então eles não estão jogando o mesmo jogo, estão usando estratégias muito diferentes. E aí que me vem a questão. E se a Rússia estiver sendo mais esperta do que eu estava pensando, no sentido de que toda essa situação na Ucrânia, apesar de que seria inevitável, na verdade é quase que uma cortina de fumaça. E se, no nível mais alto, o objetivo da Rússia for provocar essa guerra econômica mesmo, prevendo essas sanções, prevendo os resultados que isso vai causar no Ocidente, e por meio do estrago econômico que essas sanções vão resultar, isso é uma espécie de bomba contra o Ocidente, porque a situação econômica vai agravar, e essa altura está muito claro que nem Macron, nem Boris Johnson, nem Biden vão se reeleger. Então, de uma certa forma, por meio desse conflito todo na Ucrânia, a Rússia pode fazer com que vários países da OTAN entrem em crise e sofram mudanças de direcionamento político e aquela coisa, o desabamento da situação econômica de um país gera um cenário muito propício a mudanças significativas. Aí você vê, como nós estamos insistindo há muito tempo, que as guerras de quarta geração, né, eu não gosto muito desse nome, mas é o termo que pegou, guerras híbridas, elas são travadas mais fora dos campos de batalha do que dentro. Então, enquanto a situação está acontecendo lá na Ucrânia, está toda essa guerra econômica, midiática, desinformação, toda essa guerra comercial externa. E é nesse ambiente externo que a verdadeira ação está se desenvolvendo. É aí que a situação vai ser decidida. Muito menos lá dentro. Talvez seja muito pouco relevante o que vai acontecer em termos militares lá dentro. Muito mais relevante o que vai acontecer fora, a nível político, econômico, social, ideológico. Um dos elementos indicativos dessa análise é que, por mais que a Rússia, por exemplo, tem um certo grau de dependência da exportação do petróleo, o fato é que energeticamente ele é autossuficiente. E se precisar, eles têm. Claro que eles exportam coisas também, mas é aquele caso, todo país grande, todo país com uma população grande, uma área grande, ele pode sobreviver perfeitamente sozinho. Isso aí desenvolveu-se umas ilusões na atualidade
de que nós somos totalmente dependentes de comércio internacional, que somente essas fronteiras abertas de ligação são garantem a sobrevivência. Não, a gente sabe muito bem que um país minimamente desenvolvido, com uma capacidade laboral grande, população grande, um mínimo de parque industrial e áreas cultiváveis, ele pode sobreviver sozinho, não tem nenhum problema. A situação só não é mais assim, porque é claro que o comércio e as trocas internacionais dão vantagens, então aqueles que não fizerem isso acabam ficando para trás. Mas o isolamento generalizado, por exemplo, se acontecesse alguma coisa e a partir de agora não tem mais comércio internacional, quem iam se ferrar são os países pequenos, eles não teriam acesso a muita coisa. Mas mesmo países como o Brasil, com problemas estruturais gravíssimos, se ele fosse forçado a se isolar, sobrevive tranquilamente, pode se desenvolver até mais. E aí que está um ponto curioso, né? Fica com esse papo de isolar a Rússia, vamos isolar a Rússia, tudo baseado nessa ilusão de que somente o mercado externo e as relações internacionais e o comércio exterior são a salvação, que todos dependemos dele. Mas sabemos que não é verdade. Você pode perfeitamente se desenvolver sozinho ou no máximo com seus vizinhos, como é o caso que vai acontecer ali. Estados Unidos é extremamente dependente do mercado internacional com o planeta inteiro. A maioria desses outros países são menos. Apesar que os Estados Unidos, sendo grande, tendo população, tendo território, também poder tranquilamente sobreviver sozinho, sem problema nenhum. Mas percebe a distinção de ênfase, de isolamento aí? Todas essas abordagens da política, da guerra econômica, das sanções, tem essa, a meu ver, assim, ingenuidade por trás de achar que isso aí consegue causar um efeito realmente significativo, quando na realidade tem toda a história do mundo por trás para nos mostrar que grandes territórios minimamente organizados sobrevivem de forma isolada, tranquilamente. E podem até se aperfeiçoar mais. Não precisa nem ir muito longe. Veja o que aconteceu com a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Foi o Tratado de Versalhes que forçou a Alemanha a ser o que ela se tornou na Segunda Guerra. Isolada, sancionada violentamente de formas terríveis e por meio de uma política isolacionista e uma política que eliminou o caráter financista, eles conseguiram se reerguer, se transformar numa potência imensa e por pouco dominar a Europa inteira. Percebe que isso pode ser um tiro no pé, essas sanções, elas podem estar indo numa direção que agrava as coisas a médio e longo prazo. Imagina aqui o Brasil. Imagina, por um motivo, que Facebook, YouTube fossem banidos do Brasil. Você acha que o pessoal vai se contentar em não ter mais esses recursos? Não, pode surgir alguma rede interna e essa rede pode captar boa parte dessa carência. Claro que no começo ela não vai ser comparável ao YouTube, mas sendo a única opção, a tendência é ela crescer. Ela pode crescer dentro de um viés nacional, controlado por empresas brasileiras, até pelo Estado. Só que no Brasil nós temos um problema que fatalmente, se em algum momento vai ter uma política privatista e vai entregar isso para o estrangeiro. Aqui nós temos esse vício de origem. Na Rússia não vai ter isso. Na Rússia estão nacionalizando empresas. Se surgir se o RTube lá crescer mais ou ficar, eles não vão deixar isso ser entregue para o estrangeiro. Então, apesar do choque inicial, a médio e longo prazo, eles podem se beneficiar e se fortalecer. E aí vai ficar um inimigo mais perigoso ainda. É aquela questão. Os plutocratas não sabem disso? Não são capazes de prever uma coisa evidente dessas? Ou eles realmente acreditam que essas sanções vão ser terminais? Porque eu gostaria muito de ver qual é o argumento, o senso de realidade por trás disso. Porque isso aí é essa panacada aí repetindo essas baboseiras de que você tira esse monte de empresa, tira Apple, tira Facebook, tira Google, tira não sei o que lá, e os caras, coitados, estão arrasados. Bicho, por favor. A humanidade sobreviveu sem nada disso durante muito tempo e com vantagens. O que essas estruturas trouxeram de inovações são questões técnicas que já estão dominadas. Não precisam daquelas empresas específicas para desenvolver aquelas estruturas ali. Já tem. Então, assim, é muita ingenuidade achar que essas sanções são uma coisa assim que vai devastar, vai arrasar, vão pôr aos de joelhos. Por favor. É falta de noção nesse sentido. Agora, qual que é a ideia por trás disso? A única
que eu vejo é cindir o mundo em dois blocos econômicos distintos. E aí vão ficar jogando jogos diferentes dentro das suas esferas de influência. O ruim dessa leitura é que ela é bastante pessimista pra gente, né? Significa um assédio cada vez maior dos Estados Unidos aqui no Brasil. E do jeito que as coisas vão, não tem muita esperança de que a situação melhore. E se a estratégia da Rússia for realmente essa, de acelerar esse processo de desgaste econômico aqui no Ocidente, então pior ainda, porque a situação não vai melhorar tão cedo. Não precisa nem ir longe, só os preços das coisas aí, Deus me livre, são catastróficos. Não tem perspectiva de melhora. Agora a questão é, isso os plutocratas não estão prevendo? Os ocidentais? Claro que estão. Tanto que eles já têm uma agenda de um Great Reset preparado. A ideia é um Great Reset global, mas eles podem perfeitamente fazer um Great Reset hemisférico, que só no hemisfério ocidental. Tem todo o Ocidente, né? Entenda-se, União Europeia, América do Norte, Austrália, essas regiões específicas e os seus vassalos mais diretos, especialmente a América Latina. E aí com a consolidação dessa divisão hemisférica, muitas coisas passam a fazer mais sentido e se torna mais administrável certos problemas. Por exemplo, se essa questão dos laboratórios de armas biológicas aí for realmente o que parece, isso seria, num plano internacional, especialmente de 10 anos atrás, o maior escândalo da humanidade. Sério, não haveria nada parecido. Porque isso significaria que sim, Estados Unidos implantou uma série de biolaboratórios para desenvolvimento de armas biológicas. Esses laboratórios estão sim relacionados, inclusive, ao desenvolvimento da Covid-19. Isso explicaria por que os países que fazem a divisão entre a OTAN e a Rússia são os que foram mais afetados pela pandemia, com exceção dos pontuais, como o caso bizarro do Peru aqui, o caso aqui do Brasil, que nós sabemos que é muito por causa dessa besta-feira da presidência. Mas assim, é curioso, porque você pega aquelas Bielorrússia, Letônia, Lituânia, todos os países aliados da OTAN nesse limiar foram os que tiveram os piores índices de mortes proporcionais por habitantes, com uma outra exceção. E ao mesmo tempo isso já foi mais fraco nos países aliados da Rússia, como a própria Bielorrússia e o Cazaquistão. Então, essa questão dos laboratórios estarem posicionados nessa região aí, isso ilustraria bastante, e mostraria que houve sim experiências ativas, ainda que discretas, e que possivelmente essas novas cepas de coronavírus que aumentaram essa letalidade, possivelmente foram sim experiências nesse sentido. E aí muitas daquelas coisas que foram levantadas desde o início da pandemia, como possibilidades de amostras dos vírus terem surgido nos Estados Unidos lá no começo, bem antes de começar o processo pandêmico, e daria um sentido maior à questão dos Jogos Mundiais Militares que ocorreram em Wuhan um mês antes de eclodir a pandemia, e explicaria até o silêncio absolutamente sepulcral a respeito desses jogos, que sempre foi uma coisa que me deixou terrivelmente desconfiado. Por que ninguém tocou nesse assunto? Por que se falou exaustivamente em pandemia, em Wuhan e para lá e para cá, e ninguém tocou no assunto de que um mês antes teve os Jogos Mundiais Militares, com delegações militares dos Estados Unidos lá dentro, que foram acusados pelos chineses de serem os responsáveis por disseminar o vírus lá dentro. E ninguém tocou nesse assunto do Ocidente. Isso explicaria muita coisa. É tentador acreditar nisso. Eu recomendo cautela. Não se empolgar muito, porque no sentido explicativo, de dar um sentido compreensível às coisas, ser bom demais para ser verdade, porque elucidaria muita coisa ao mesmo tempo. Mas como é que a gente vai ter certeza? Nós temos aí planos dentro de planos em níveis cada vez mais sofisticados. Bom, mas isso é uma reflexão mais ou menos livre que eu queria fazer. Estou pensando até em fazer uma live especificamente sobre isso, teria que investigar mais alguns elementos. Vou deixar passar mais tempo aí vendo essa sucessão de eventos, inclusive gafes homéricas por parte do Departamento de Estado norte-americano, admitindo sem querer a existência desses laboratórios, admitindo que eles são de fato voltados à produção, ou voltados à produção de armas biológicas, ou pelo menos potencialmente capazes de fazer isso, né? Porque afinal
estão preocupadíssimos que esses laboratórios, que na verdade seriam só de pesquisas totalmente inofensivas, caiam nas mãos da Rússia. Oh meu Deus, que horror. Por quê? Porque que sentido faria essa preocupação? Como se a Rússia já não fosse capaz de desenvolver arma biológica. Então o único motivo é porque os russos provavelmente vão achar coisa lá dentro que vai ser extremamente incriminatória. Por enquanto, o aparato massivo de controle da mídia ocidental pode conter os danos de uma revelação nesse sentido, até porque qualquer coisa que vier da Rússia e da China já vai estar suspeita, já está sendo colocado sob suspeita desde sempre. Mas ainda assim é uma situação extremamente problemática, potencialmente bombástica, mas explicaria bastante coisa e intensificaria ainda mais a necessidade de você dividir o mundo em novos blocos. E aí sim, você tem um controle muito maior sobre o bloco que você manipula. Vai ter uma revolta interna agrária constante, mas isso aí é normal, sempre teve. Teve também na época da Guerra Fria. E ou eles têm um plano muito mais sofisticado por trás, com estruturas previstas, manobras previstas com muita antecedência, ou é simplesmente decadência mesmo. Provavelmente ambos, apesar de que eu tenho muita dificuldade de achar que essas plutocracias que estão no poder há tanto tempo cairiam assim de uma forma tão fácil. Nós temos George Soros aí para ajudar, né, dando a cara a tapa, dando toda a sua aparência de que nós temos que combater a Rússia e a China. Ele está fazendo um enorme favor. Isso me deixa muito desconfiado. Eu fico com a impressão que é outro nível de simulação, de que isso é mais ou menos para desviar a atenção de alguma outra coisa mais importante. Será que essas plutocracias estão dispostas a fazer uma transição maior de Ocidente para o Oriente? Eu acho difícil. A Rússia também tem plutocracias, vou deixar isso claro. Só que lá a disparidade de forças é muito menor, ou às vezes nem tem. Ou seja, o governo russo, Vladimir Putin, que é liderado pelo Putin, realmente tem um controle muito maior sobre o poder econômico. É aquela questão, né? Nesse modelo que frequentemente é associado a fascismo, a nazismo, os capitalismos de Estado, é onde o poder político acaba mandando o poder econômico. E o nosso modelo liberal é o contrário, é o econômico mandando o político. Então é muito difícil crer que essas plutocracias ocidentais fariam essa tentativa de se mover para o Oriente, ainda mais na China. Ou se elas fragmentariam para outros países, ou teriam... Elas têm sedes físicas. Isso é gente que tem... Pessoas físicas que estão morando em determinados lugares, têm determinados patrimônios mais diretos, estão fisicamente se movendo, mas baseados em alguns locais. Como é que eles vão estar se preparando para essa situação? Bom, isso aí não tem essa resposta, é uma questão a ser refletida. Mas uma coisa é certa, está rolando um jogo aí que é um jogo cujas regras a gente não está entendendo claramente. Até porque são jogos diferentes por perspectivas diferentes. E OTAN e Eurásia não estão jogando o mesmo jogo, eles estão falando línguas diferentes, eles estão com estratégias distintas. E está muito difícil achar um denominador comum por trás disso, que consiga dar um sentido claro a tudo de uma forma mais profunda. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 13 de março de 2022. Obrigado por sua atenção.